Hoje, meus amigos, nós vamos falar de uma das personagens que com certeza nos faz pensar e ter algumas dúvidas em relação a ela. Se você não sabe de quem eu tô falando, é dela mesma, a garota criada para ser uma cópia do Rei Arthur, a Grey. E nesse vídeo, eu vou explorar certos assuntos e responder algumas perguntas que me foram feitas em relação a ela. Então já deixe o seu like aí para me ajudar e venha fazer parte da nossa tábua redonda, porque aqui, os cavaleiros e as cavaleiras são muito bem-vindos. Dito isso, vem comigo porque hoje vai ser interessante. Algumas pessoas sempre me perguntam sobre essa personagem e têm algumas dúvidas bastante pertinentes em relação a ela. Uma dessas dúvidas está relacionada à aparência de Grey, afinal, basta olhar para ela e para Artúria, que logo percebemos o porquê dessa curiosidade. Para aqueles que já são veteranos na franquia, certamente já conhecem bastante sobre a nossa querida Grey, mas para novatos, isso pode parecer meio bizarro. Tudo começa no fato de que Grey, uma aprendiz de Waver e também assistente da Torre do Relógio, nasceu para ser uma cópia do Rei Arthur. Podemos ir até um pouco mais além e dizer que ela foi criada para se tornar um recipiente para a alma do Rei Arthur. Sua origem está ligada ao cemitério de Gareth, conhecido como Blackmore, localizado em uma vila na Inglaterra. Ela foi criada, magicamente por um clã, que tinha como objetivo construir um ser que fosse capaz de manusear a Rongomínia, que havia sido passada de geração em geração entre eles. É dito que quando Grey nasceu, suas características faciais lembravam vagamente as do Rei Arthur. Mas tudo mudou a partir da Guerra do Graal de Fate Zero, guerra na qual a Artúria foi invocada. Após o Rei dos Cavaleiros ser invocado na Guerra Zero, isso fez com que o corpo da Grey, que foi preparado para ser um receptáculo, tivesse uma mudança repentina. A partir da convocação da Artúria, na Quarta Guerra, Grey perdeu suas características faciais e se tornou uma Saberface, idêntica a Artúria Pendragon. Quando Grey sofreu essa mudança, ela passou a não mais entender a si mesma e tampouco a diferenciar ela do lendário Rei Arthur. Ela já não sabia quem era ela. Devido a essa mudança drástica em sua aparência, os moradores da vila e até a sua própria mãe, Magdalena, passaram a acreditar que Grey era na verdade a segunda vinda do Rei Arthur. Como resultado disso, os anciões da vila, onde Grey habitava, passaram a levar ainda mais a sério o plano de trazer o Rei Arthur de volta à vida. Isso trouxe um grande pesar no coração de Grey, que daí por diante, ao se olhar no espelho, passou a odiar a aparência de seu próprio rosto. Por outro lado, os moradores da vila passaram a regular o seu estilo de vida nos mínimos detalhes, para que não houvessem falhas, na tentativa de reviver o Rei Arthur. Portanto, eles aumentaram ao máximo a compatibilidade de Grey para receber a alma do Rei Arthur. E para fazer isso com precisão, um dos métodos utilizados foi criar um espírito chamado de Rei Cadáver, um ser criado pelo Logos React, que deveria atuar como a mente do Rei Arthur. Nesse caso, o plano dos aldeões era o seguinte: o corpo da Grey seria o recipiente, e o Rei Cadáver seria a mente, mas ainda faltava a alma do Rei Arthur. E como eles iriam conseguir isso? Afinal de contas, estamos falando de uma alma, e o único meio para manipular almas é através da terceira magia, o que nenhum dos aldeões eram capazes de executar. E é aí que vai entrar um cara na história, chamado de Dr. Heartless. Foi esse cara que acabou passando informações sobre a Quarta Guerra para os aldeões, e também possíveis ocorrências que poderiam existir na Quinta Guerra. Com essas informações, os aldeões decidiram apostar tudo na Quinta Guerra, acreditando que Artúria pudesse ser convocada novamente, algo que de fato aconteceu. Bom, se a primeira invocação da Artúria em Fate Zero afetou a aparência da Grey, a segunda invocação na Quinta Guerra também afetaria Grey novamente, e a tornaria ainda mais parecida com a Artúria. E os aldeões já sabiam disso, tanto que o plano deles, em relação a isso, era o seguinte: eles esperavam que o Rei Arthur fosse invocado novamente, para que pudessem interceptar a sua alma, vinda do trono dos heróis, e então, aprisioná-la em um recipiente perfeito. E esse recipiente não era ninguém mais do que a própria Grey. Só que, como eles não possuíam a terceira magia, para fazer isso, eles planejavam usar um meio alternativo para realizar a façanha, a famosa compatibilidade. Assim que Grey se tornasse uma cópia física perfeita, após a invocação do Rei Arthur e também ao início da guerra, eles usariam uma lâmina chamada de erosão, um código místico dado a eles por Morgana Le Fay. Essa arma se trata de uma adaga dourada, na qual é dito que possui a habilidade de separar mente e alma, além de se transformar em uma espada, ou até em uma foice.
E provavelmente é mais uma construção de fada, mas enfim. A ideia deles era usar essa adaga para então cortar e separar a mente e a alma da Grey de seu próprio corpo, deixando-a completamente vazia. Então, eles usariam o Rei Cadáver que eu mencionei para sobrescrever a personalidade da Grey e assim, com total compatibilidade, aprisionar a alma do Rei Arthur no corpo da Grey, que nesse processo estaria funcionando como se fosse um catalisador. Só que tinha um problema: quando a alma da Grey fosse removida pela adaga, isso significaria a perda de sua alma para sempre. Em outras palavras, a Grey deixaria de existir como um ser vivente e pensante. Mas, graças à mãe da Grey, os planos dos aldeões foram frustrados. Magdalena, após passar anos sincronizando-se com as existências de Grey e Artúria, provavelmente sentindo algum remorso pela sua filha, esfaqueou a si mesma. Em seguida, ela usou a adaga da Morgana para cortar a sua própria mente e alma, para que então, o Rei Cadáver fosse para dentro de seu corpo moribundo. E isso acabou matando os dois, salvando Grey de seu terrível destino. Foi aí que Grey deixou a sua vila, após se deparar com o cadáver do Rei Cadáver, que também é uma Saberface. Esse advento fez o professor da Grey, chamado de Berserk Blackmore, pedir para Grey ir embora da vila. E para a sorte dela, nesse mesmo período, o Waver estava de passagem na vila, à procura de um coveiro de Blackmore. O Waver estava atrás de um trunfo contra os espíritos heróicos da Quinta Guerra do Graal. Foi aí então que o tal Berserk empurrou a Grey para o Waver, confiando ela a ele para que se tornasse sua aprendiz na Torre do Relógio em Londres, dizendo a eles que jamais retornassem à vila novamente. E foi assim que a Gothic encontrou o Waver, pedindo a ele que odiasse o seu rosto, após concordar em ir embora com ele. E daí pra frente, vai se desdobrar toda a história do anime de Lord Elmeloy, que vale muito a pena você assistir caso ainda não tenha assistido. Tem muita informação isolada sobre o Nasuverse que é revelada nesse anime. Essa é a história da origem da Grey. Agora vamos falar de algumas outras coisas importantes sobre ela. Provavelmente, ficou claro porque a Grey não gosta de mostrar o rosto e sempre o mantém escondido com o capuz. Não é uma questão de timidez, é mais uma questão de raiva do seu visual. Ela se sente constrangida, até mesmo quando o assunto Rei Arthur acaba pipocando no meio de uma determinada situação. Mas, deixando essa questão de lado, outra pergunta pertinente é o que raios é essa caixinha falante que ela carrega numa gaiola? Esse aí é uma réplica do Logos React, inclusive, já mencionei ele aqui no canal. Trata-se de um código místico conhecido como ADD, um artefato criado por Morgana para selar a Rongomínia e protegê-la. E o mais curioso sobre o ADD é que ele tem a personalidade do Cavaleiro Kay, o cavaleiro com menor adoração pelo Rei Arthur entre aqueles que pertenciam à Távola Redonda. Tá, mas aí alguns podem ter dúvidas e não entender o porquê a Rongomínia precisa estar selada nessa caixinha falante. Para você entender isso bem, eu recomendo ver o meu vídeo sobre mistério, que está aqui no canal. Mas resumidamente, no Nasuverse, quando um mistério é exposto ou desvendado pela realidade humana, ele perde seus efeitos e deixa de funcionar. Morgana previu isso antecipadamente, e para que o mistério não se perdesse, ela criou esse ADD, usando como base o Logos React, que se trata de uma das 7 super-armas de Atlas. Por isso essa caixinha também pode ser chamada de réplica do Logos React. Mas aí, você pode me perguntar, mas por que a Rongomínia é tão importante assim, ao ponto da Morgana se preocupar em protegê-la? A razão para isso é muito simples. O Rei Arthur teve um papel fundamental para o mundo da magia, porque ele foi o rei que de fato segurou o mistério. Isso fez com que as suas armas se tornassem âncoras para o planeta. A Excalibur é a âncora que permite e protege a ordem humana, e a Rongomínia é a âncora que fixa e permite o lado reverso existir. Vemos isso muito bem explicado no próprio Lost Belt. O fato da Excalibur não ter sido forjada no LB fez toda a história humana adequada ficar ameaçada de ser apagada, pois sem a Excalibur, o Sephar consegue destruir a Terra. Por outro lado, sem a Rongomínia, o lado reverso onde está toda a fantasia não pode ser fixado, já que a Rongomínia é o que segura o lado reverso. A Morgana sabia disso e por isso a selou. Quando você olha o Nasuverse de um âmbito geral, aí você entende o porquê existem tantas referências ao Rei Arthur em quase todos os mundos do Nasuverse. Aliás, essas 4 personagens que vão aparecer na tela são, na minha visão, as mais importantes, eu diria, porque a cosmologia do Nasuverse gira em torno delas. Bom, mas voltando para o assunto, a Rongomínia é selada exatamente para impedir que ela se degradasse com a textura humana. Por isso, que para mim, devido à importância da Excalibur e da Rongomínia na cosmologia do Nasuverse, elas são as armas mais fortes do Nasuverse.
Bom, por ser uma âncora do mistério, a verdadeira habilidade da lança do Rei Arthur é chamada de Rongominia Mythos, uma habilidade que inclusive foi revelada pela Grey posteriormente. A Rongominia Mythos é um poder de segurança da própria Rongominia para selar qualquer mistério. É dito ser tão poderoso que é raro, até mesmo para a Era dos Deuses. Só para vocês terem uma ideia do negócio. Caso seu poder seja liberado, seus efeitos podem levar mais de um século para que desapareçam. No volume 3 de Lord Elmeloy, quando Grey descobre o verdadeiro poder da Rongominia, ela o usa contra Bai Hulong. E como consequência, o espírito do Tifão que estava dentro dele foi ancorado no mesmo instante, impedindo que o Tifão que estava dentro dele escapasse. Claro, além de ter removido instantaneamente a armadura e os poderes que Bai Hulong estava usando através do Tifão que estava dentro dele. Ou seja, a Rongominia selou o Tifão e ainda removeu os seus poderes, e isso mostra a força desta arma. Além dos poderes da Rongominia, o ADD em si também possui a habilidade de se transformar em várias armas, além de conseguir falar e pensar de forma independente. A ADD é capaz de se transformar em foice, escudo, bumerangue, arco, martelo, kusarigama e até um gancho e outros. É dito que essa habilidade do ADD vem da Rongominia selada dentro dele, já que ela pode assumir qualquer forma. E detalhe, cada uma dessas armas possuem habilidades especiais. Entre suas formas, eu destaco duas. A primeira é a forma chamada de Halberd. Essa forma do ADD é uma forma que está ligada à Rongominia, e que Grey não gosta muito de usá-la. E tem uma razão para isso, que eu vou explicar daqui a pouco. A segunda é a forma chamada de Great Sword. Esta forma é para imitar a Excalibur. E embora não haja razões para Rongominia imitar a Excalibur, é dito que esta forma foi criada pelos cultistas de Arthur na cidade de Grey. Então, basicamente, o ADD é um arsenal completo em uma arma só, e isso pode ser muito perigoso nas mãos da Grey, porque ela tem suas próprias habilidades. A Saberface Gótica tem circuitos mágicos de nível B, e sua afinidade elemental é terra. No entanto, ela não é uma maga estritamente falando. A única magia que ela de fato entende é necromancia, embora ela nunca tenha praticado, apenas estudado. Mas, lembra que a Grey veio de uma vila onde tinha um cemitério chamado Blackmoor? Pois é. Ela aprendeu várias técnicas de necromancia com Berserk Blackmoor e também técnicas secretas, conhecidas como os segredos do Guardião de Túmulos. É afirmado que Grey dominou tão bem esses segredos que ela é capaz de afastar todos os tipos de espíritos maliciosos com o que ela aprendeu. Até os servos, a materialização de grandes espíritos heróicos, teriam sérios problemas contra as suas habilidades. Além disso, Grey possui habilidade de combate sob-humana, sendo capaz de enfrentar até mesmo servos. E não para por aí, Grey é chamada de Sibila. Esse nome vem do fato de que Grey é uma especialista em possessão espiritual para realizar adivinhação, além de ter uma alta sensibilidade espiritual para perceber presenças. Agora temos a sua arma favorita, a foice de seu ADD, que não é uma foice comum. A sua foice, além de ser sua arma preferida, é muito perigosa. Ela é chamada de foice do Deus da Morte. Aliás, um nome bem legal. Bom, essa arma é capaz de cortar e consumir corpos espirituais e até energia mágica. Ou seja, servos e qualquer outro espírito que forem atingidos por essa foice serão drenados e estarão lascados. A energia mágica absorvida será transferida para o corpo da Grey através de seus circuitos mágicos. E com isso, Grey pode aumentar a sua velocidade e força, indo além do que até mesmo o reforço é capaz de alcançar. E não para por aí, ela pode usar a energia mágica que ela absorveu e aplicar essa energia no próprio ADD. E adivinha, dobrar o tamanho das formas do seu ADD. Se você não entendeu, imagine tomar uma marretada dessa garota, com ela empunhando uma marreta do tamanho de uma casa. Pois é assim que esse negócio funciona. E como a força da Grey é aumentada, não faz diferença se a arma aumenta de tamanho. Embora, vale ressaltar que ainda não se sabe se essa habilidade possui limite. Além disso, a forma bumerangue do seu ADD também tem uma habilidade interessante. Grey pode arremessar o seu bumerangue para o céu, e então, criar um pilar de sombra no chão que ela pode explodir. E apesar de ser um belo show pirotécnico, não é fisicamente destrutivo, mas seu poder de limpar mana é surpreendente. Por fim, chegamos na Rongominia, o mistério selado em seu ADD. A nossa Grey também é capaz de revelar o pilar de luz escondido em seu ADD. E para fazer isso, é necessário remover os lacres do próprio ADD. Pois é, o ADD é lacrado por 3 estágios. O primeiro estágio é o de sua liberação normal, o que permite que ele se transforme em várias armas para ser usado pela Grey. Já o segundo estágio é o que revela a Rongominia.
Quando Grey libera o segundo estágio, a torre é revelada, e imediatamente, Grey perde a sua consciência e entra em um estado de transe. Essa é a razão pela qual ela não usa a forma de lança do seu ADD, porque aquela forma faz com que ela se lembre desse estado de transe. É como se o Rei Arthur estivesse entrando em contato com o seu ser. Não é bem assim, mas imagine dessa forma, que é mais fácil de entender. Bom, quando ela chama Rombomínia, seus olhos ficam amarelos, e então, começa a liberação de restrições. No caso da Grey, de 5 a 6 lacres são aprovados para a liberação do Pilar de Luz, embora ela só tenha liberado 5 até o momento. Após isso, o terceiro estágio do ADD é desbloqueado, e então, ela pode atacar os inimigos com a Torre dos Confins do Mundo. Inclusive, ela usou 5 restrições na sua batalha contra o falso Iskandar. Mas vale ressaltar que ela não pode exceder o limite de restrição permitido. A Rombomínia causa um peso tão grande sobre ela que isso quebraria a sua pseudo-personalidade. E espero que esse geralzão tenha ajudado aqueles que tinham dúvidas sobre a personagem. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que todos tenham entendido o que eu falei, mas qualquer dúvida ou sugestão, só deixar na área de comentários. Eu sempre me esforço para responder a todo mundo. Bom, Grey é uma personagem que é bastante interessante, tanto na sua forma de ser, quanto no seu design, que pra mim, é muito bem feito. E tenho certeza que você que gosta de desenhar e tem muita dificuldade de passar os seus traços para o papel, gostaria de desenhar personagens como a Grey, ou quem sabe em outros estilos. E para isso, no primeiro comentário fixado, você vai encontrar um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar a desenhar seu personagem favorito, ou até mesmo, a melhorar suas habilidades, e quem sabe criar seus próprios personagens. Se você quer conhecer esse método, que ajudou várias pessoas a conseguir elaborar bem os seus desenhos, vá no primeiro comentário fixado, e não perca essa chance. Agora, eu me despeço, agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos que compartilharam esse vídeo com seus amigos. Até o nosso próximo vídeo, fui, valeu, e tamo junto!